Bom dia, irmãos. Hoje é o Evangelho matinal do dia 23 de março de 2020. E o Evangelho aberto hoje é no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E nós vamos falar sobre pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazem nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? E eu vos digo que se a vossa recompensa não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que a amam? E se não fazeis o bem senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada a esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, depois, cheios de misericórdia, como vosso Pai é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir no mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-las no segundo caso. Amar os inimigos
Não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando a sua tranquilidade, e do qual se crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se não é para satisfazer o seu orgulho, aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhes conserva menor rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhes as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes de seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendida pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Agradeçamos a Deus e levemos essa reflexão para o dia de hoje, para o momento em que nós estamos vivendo, para que possamos ser cada vez melhores por nós mesmos e em favor de nossos irmãos. Que assim seja.